Olá, viajante, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Amanda, seja muito bem-vindo aqui ao canal para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o game da velhice da Matrix. Porque, sim, se você já é inscrito aqui no canal, me segue lá no Instagram, você sabe que eu tô sempre falando aí dessa Matrix. A Matrix basicamente é um sistema da manada, onde todo mundo faz a mesma coisa, cria daquela coisa e não pensa muito sobre aquilo, fica só fazendo aquilo no automático, e aí um sistema toma conta de manter a ordem dessa coisa automática que as pessoas vão fazendo e vai alimentando. Então é meio que uma coisa alimenta a outra. A ignorância, a falta de desejo de sair daquilo que está acomodado, aliada a um sistema que é matemático sim, cria essa simbiose e aí se dá o nome de Matrix. E quando se trata do passar do tempo, também tem a Matrix. Porque a gente, quando encarna aqui, a gente passa por várias fases na nossa vida. A gente passa pela fase do útero, depois a gente passa pela fase do nascimento, depois do se habitar na Terra, se habitar a família que você está inserido, depois passa pela adolescência, pela fase adulta, pela velhice e depois morre, e depois tem o pós-morte, onde você ainda está se identificando com aquela personalidade que você criou ali a partir do seu nascimento. Então, se a pessoa não desperta para o fato de que, tipo assim, tá, eu sou um ser individual, eu estou vivendo em sociedade e essa sociedade está me induzindo a uma coisa que é igual para todo mundo, que é trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, ter a sua própria casa, assistir TV, ter uma profissão, fazer uma faculdade, ter uma família, tudo isso. Esse sistema, ele impõe para todo mundo isso, porque é o que mantém a ordem, mantém o funcionamento e que as pessoas seguem suas vidas vivendo isso e fazendo isso, e aí precisa de ter uma ordem, né? Então, como a gente está aqui na 3D, a 3D, igual eu falei nesse vídeo aqui para vocês, a realidade que a gente vive aqui, ela é similar a um holograma. E não é porque é um holograma que ela não é real. Essa realidade, ela é real. A gente existe sim, a gente está aqui sim, a gente sim vive essas situações, só que é como se tivessem véus na nossa visão e a gente não conseguisse de fato perceber a realidade como ela realmente é. Como se tivesse uma lente que impede da gente ver a realidade de fato como ela é. A gente vê a realidade modificada a partir dessa lente. E essa lente seria a Matrix. E ela é ruim? Ela é boa? Não é ruim nem boa, ela mantém a ordem daqueles que estão desajustados, daqueles que não conseguem se manter por si. Eles precisam sim de ter ali uma coisa, uma ordem, uma lei de que eles têm que todo dia ir para o serviço para desenvolver a disciplina, eles têm que sim desenvolver uma família, ter seu filho, ter sua casa, sua própria casa, para desenvolver a sensação de lar, de aconchego. Então, mas só que todas essas coisas que são mais densas, né, que denso não quer dizer que é ruim, que é negativo, que é trevoso. Denso é porque é uma coisa mais matéria, porque a matéria, onde a gente está agora, é uma energia, só que é uma energia condensada. E o que é condensada? É quando tem várias partículas, só que essas partículas estão agrupadas muito juntinhas e elas acabam que ficam muito juntas. E aí é difícil tirar a forma dela, porque ela tá com a forma ali. Enfim, energia condensada. E a Matrix não quer dizer que ela é ruim ou é boa, ela mantém a ordem de pessoas que estão vivendo aqui no automático e tudo mais. Então, quando a gente é inserido nessa realidade aqui, na matéria, a gente tem a opção, e sim, é uma opção, a gente tem a opção de abraçar tudo o que já é dessa realidade, que seria ir na escola normal, ir para uma faculdade, trabalhar, crescer, né, viver todos os dilemas, né, de pagar conta, de ter que comprar uma casa, de ter que isso, ter que aquilo, sempre tá ali no buscar, a gente tem sim a opção de viver isso,
Mas também tem a opção de também viver isso, mas com um olhar diferente sobre isso, entendeu? Porque assim, a gente tá encarnado, não tem como a gente fugir das coisas, das funções, das obrigações de um ser encarnado aqui, né? Nessa realidade. Claro que dentro da Terra tem várias formas de vida, né? Tipo, fala aqui mesmo, na Terra 3D onde a gente tá. Tem vários países com várias formas de vida diferentes. Mas, por exemplo, para nós meros humanos normais, né, a gente tem que sim que estudar, se desenvolver, trabalhar, ter o nosso próprio dinheiro, ter a nossa própria casa, ter as nossas próprias coisas. Só que a diferença é como você enxerga essas coisas, entendeu? Qual o olhar que você tem por essas coisas? Você coloca um peso ali do tipo, isso é a minha obrigação, isso é muito difícil e tal, é porque eu não tenho isso, então é muito ruim a minha vida. Se eu tivesse feito diferente, seria diferente, não sei o quê. Então, esse é o intuito do vídeo. É porque nesse jogo da Matrix, quanto mais idade a gente vai alcançando dentro desse jogo, mais a sensação do e se vai crescendo. E aí, como a gente sabe que depois da morte a gente sim continua a nossa vida, e a vida que continua não é muito diferente da daqui, a gente continua a mesma coisa, a gente não vai ficar diferente por estar morto. É claro que a gente vai estar com mais liberdade no corpo, assim, porque a gente não vai estar mais preso a uma matéria, que igual eu falei que é uma energia mais juntinha, que é difícil de malear, né? Ela é e pronto, entendeu? Aí pra mudar ela é bem difícil, tem que fazer vários processos. Então, quando a gente não tem mais o corpo físico, isso já não é mais tanto um problema. Só que a gente continua ligado a essa ideia da vida na Terra, essa ideia das coisas da Terra. A gente vai continuar com as mesmas coisas ali. Pode mudar o foco, tipo, agora eu não quero mais ter um salário ali, mas lá no plano espiritual tem uma forma assim de você trabalhar para receber algo em troca. Então continua, sabe? Se a gente não mudar aqui e agora, a gente não vai mudar depois que morrer. Entendeu? Então, por exemplo, igual eu falei, com o passar do tempo, a sensação do e se vai crescendo. E se você não resolve esses e se's, se você continua botando ênfase de que, tipo assim, o e se era importante mesmo, se tivesse acontecido tal coisa, eu não estaria aqui hoje. Se você fica colocando peso nisso e não trabalha a sua mente de que foi do jeito que tinha que ser e muda ali a situação, muda a sua forma de enxergar para aquilo, olha para você de forma diferente, por mais que realmente pareça demais o outro caminho, né? Mas se você não aprende a lidar com a vida agora e alimenta o e se, isso vai virar uma bola de neve. E quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente continua a nossa vida fora do corpo, mas a gente continua a nossa vida. Então, e tem vários vídeos aqui no canal, se você caiu de paraquedas nesse assunto e fala, meu Deus, como assim tem vida depois daqui? Vou deixar recomendando essa playlist pra você. Eu falo bastante sobre como é a vida fora do corpo, fora da terra, fora da vida encarnado, né? Então, vou deixar recomendando pra vocês. Mas enfim, suponhamos que você já tem uma ideia sobre isso. A gente morre e aí, a sensação que a gente carrega do e se continua. E esse e se vem da onde? Vem a partir da lente que a gente enxerga a realidade, que seria essa Matrix, que é um holograma, ela é ilusória. Enfim, morreu com essa sensação. E aí, a gente passa por todo um processo pós-morte, né? E depois de a gente ter se resolvido um pouquinho, a gente ainda vai estar com aquela sensação do e se. Então o que acontece? A gente quer voltar para a Terra de novo. Você pode até pensar, mas é porque foi muito ruim minha vida.
se tivesse sido diferente seria muito melhor, isso me fez pegar ranço da Terra, não quero mais encarnar na Terra, então eu não vou querer voltar de novo. Só que quando a gente tá sem o corpo, sem a energia condensada, a gente tá vivendo em uma energia mais sutil, uma sutileza maior. Então, isso faz com que a gente consiga perceber que o que a gente viveu foi certo sim, que a gente sim tinha que ter passado por uma situação ruim ali, que, enfim, tudo isso modifica na nossa mente. Basicamente, se a gente fica com a sensação do e se, a gente vai querer voltar de novo para viver, se entregar na vida na Terra e para o que for. Não sei qual seria a situação, mas hipoteticamente falando, né? Morreu, falou assim, e ficou aquela sensação do e se, aí vem a sensação de voltar de novo. E isso é durante várias vidas que a gente morre, que a gente encarna na Terra, morre, volta de novo, encarna, morre, volta de novo. E essa roda, né, de tipo, vai lá, morre, volta, vai, morre, volta, vai, morre, volta. Tem um nome que chama roda de Sansara. Essa roda de Sansara seria aquilo que deixa a gente preso aqui, né? Preso. Né? Essa sensação de que a gente tem que ficar aqui, que a gente tem que voltar, tem que viver coisas aqui. Isso é chamado de roda de Sansara. E isso é basicamente também uma Matrix, entendeu? Porque a gente não é obrigado, mas a gente fica aqui, porque a nossa consciência sente que precisa passar por coisas aqui. Só que, igual eu falei, é uma coisa que se alimenta assim, ó, junto. Ó, o ser não consegue por si só se autodominar, se autoministrar, então ele precisa de um sistema guiando ele ali, colocando ele em certos lugares. Ele é refém do destino. Então ele precisa de ser refém do destino, ele se coloca de vítima ou como um agressor, enfim, então ele precisa de ter uma coisa ali puxando ele. E essa coisa que vai puxando ele, que vai ajudando ele a desenvolver disciplina, foco, entender que a vida não gira em torno dele, que o que ele faz com o outro volta para ele. Isso tudo, quem é encarregado tem um sistema para isso, que é automático, é quando a pessoa não consegue fazer sozinha, que é a Matrix. Aí a pessoa vai lá e passa várias vidas assim. E quando vai pro plano espiritual, também tem um certo Matrix lá, que eu chamo, né, de Matrix secundária. Também tem um vídeo aqui no canal sobre ela. Tudo isso é referente a um bem maior. É para que um bem maior desperte no ser. Só que esse jeito de evoluir é um dos jeitos, não é o único jeito. Então, não vai adiantar nada a gente ficar vivendo, ai, se eu tivesse feito diferente, se isso, se aquilo. Entendeu? Foi o que foi, trabalhe no hoje para aceitar isso e criar um futuro melhor. Aceitando sempre. Só que não seja refém do, tipo assim, tá acontecendo uma coisa ruim com você. Ai, tudo está certo, isso tinha que acontecer mesmo. Não seja refém disso, entendeu? Lute por você mesmo, porque ninguém vai lutar por você. Isso é a maior verdade. Ninguém vai. Ninguém. Você é o seu próprio mestre, é o que eu sempre falo aqui no canal. Então, você tem que lutar por você. Claro que vai ter pessoas no seu caminho que vai te ajudar, mas ninguém vai carregar a sua dor. Ninguém pode carregar a sua dor. Ninguém pode carregar o seu fardo, porque é a sua consciência. Só que a sua consciência também faz o outro existir. Também faz o outro ter a sua existência ali e ter a sua continuidade, seu fluxo contínuo. Então a sua consciência faz parte de algo muito maior e que precisa estar bem para o pleno funcionamento do todo. A partir do momento que você muda o seu olhar para a realidade, que você tira essa lente da Matrix, para de seguir a mesma coisa de todo mundo, de ter que ficar vendo TV, vendo jornal, saber tudo que está acontecendo no mundo pela ótica daquilo, entendeu? Tipo, você tem sim que estar bem informado, mas tem várias formas de você estar bem informado. Tudo tem várias formas, só que a Matrix, ela coloca na nossa cabeça que só tem uma. Então é como se a gente tivesse com uma viseira e só conseguisse ver uma forma. E aí quando a gente olha para trás, a gente vê várias situações que poderiam ter sido diferentes. Então a gente vive com a sensação do e se. E isso faz com que a gente queira voltar. E isso de querer voltar é roda de Sansara, que também é Matrix. Então assim, se você está no caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento espiritual, é muito importante que você aprenda a desenvolver aquele respeito por si mesmo. E esse respeito por si mesmo enquadra também respeitar os seus momentos e as suas falhas.
Às vezes você fez uma coisa que fez com que sua vida desviasse. Você fez, nossa senhora, isso foi muito ruim, isso aqui. Mas se você percebe que foi ruim, então agora você muda no hoje, entendeu? E aceita que tinha que ser daquele jeito. No passado. No hoje, você não precisa ser aquela pessoa que é refém do destino, que aceita tudo que vem pra você. Você é mestre do seu destino, você pode criar o seu destino. Mas você não pode modificar o seu passado. Você pode criar o seu destino aceitando o hoje, curando o passado. Mas você jamais pode mudar o seu passado, porque a gente, nessa realidade aqui, a gente não domina o espaço-tempo. A gente não domina a viagem no tempo. Então, pra que a gente vai ficar pensando no e se a gente não vai conseguir mudar nada? A gente só vai trazer mais problema pra nossa realidade. Porque quanto mais a gente reclama do que é, do que foi, mais coisa ruim a gente vai atrair. Porque a nossa mente é muito poderosa e a gente atrai tudo com ela. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Então, igual eu tava falando pra vocês, tem várias formas de encarar a realidade, várias formas de viver a realidade. E a que é mais mostrada pra gente, a que é mais fácil pra gente, é normalmente a que nos faz querer voltar de novo, voltar pra encarnar aqui. Então, assim, se você quer se tornar um sábio, primeiro você tem que ser um sábio. E um sábio é aquele que transcende a Matrix, ele transcende o conhecimento da manada, ele transcende a manada, o caminho da manada, porque normalmente o que é a manada, né? É um monte de, por exemplo, é um monte de ser seguindo só um caminho, só, acho que é só aquilo, porque tá todo mundo indo pra lá, então eu vou. Ah, tá todo mundo faz isso, então eu vou fazer também. Ah, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Ah, fulano fez isso, vou fazer também. Ah, não sei quem fez isso, vou fazer também. Então, tipo, quando a gente fica assim, a gente tá vivendo a vida externa. E a gente é interno, a gente tem a nossa vida interna também. E essa vida interna depende da vida externa. Então tem que ter um equilíbrio ali entre essas duas partes, interna e externa. E não ficar só muito no interno e não só muito no externo. Porque a gente tá encarnado, então a gente precisa sim viver em sociedade, né? Então, um sábio que transcende a Matrix, ele entende que fez o que tinha que fazer, viveu o que tinha que viver, e ele não se apega às possibilidades do e se, nem ao caos, nem porque aconteceu tal coisa e por isso eu tô assim. Ai, aconteceu tal coisa na minha vida e por isso eu tô assim. Ai, tal pessoa fez isso comigo e por isso eu tô assim. O verdadeiro sábio que transcende a Matrix, ele passou por isso tudo. Só que ele não se apega a essas coisas, entendeu? O sábio consegue entender que foi o que tinha que ser, aconteceu o que tinha que acontecer. E esse entendimento, ele é tão ancorado que seja qual for a possibilidade, independente do e se ser totalmente atrativo, tipo assim, nossa, minha mente acha muito legal que seria se eu tivesse vivido tal coisa. Mais que essa vontade e isso seja muito atrativo, o sábio, ele entende. Por mais que, tipo, hoje a pessoa despertou, aprendeu, viu, aí ela lembra do passado e fez uma coisa horrível, e ao invés dela ficar se remoendo, ele se rebaixando, assim, se auto-punindo, se punindo, né? O sábio levanta os ombros, olha pra frente e diz: foi o que tinha que ser. E aprende com isso. E, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esse assunto. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo. Boa continuidade de vida pra você, viajante do tempo. Fui!